Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado e nos acompanha pelas redes sociais. Eu hoje quero falar sobre energia elétrica, sobre a privatização do sistema Eletrobras e sobre a paralisação dos eletricitários que protestam sobre isso. Mas antes, senhor presidente, eu quero fazer um registro. Não vou fazer nenhum comentário, apenas vou ler e quero que fique registrado no plenário dessa casa. Inquérito que levou o reitor canciller ao suicídio termina. Polícia Federal não sabe dizer como ele se beneficiou. Não há um documento, uma testemunha ou qualquer outro fato que incrimine o professor. Senhor presidente, os eletricitários fizeram uma paralisação nacional que aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de junho desta semana, em defesa da Eletrobras. A paralisação não é por aumento de salários, não é por melhores condições de emprego. A paralisação é em defesa da empresa, em defesa do sistema Eletrobras, que estão querendo privatizar. Isso mesmo, que estão querendo privatizar. A Eletrobras é uma empresa pública, foi criada há muito tempo, foi criada com recursos do povo brasileiro para gerar energia para a população. O Brasil é rico demais em rios, é rico demais em base hídrica para gerar energia. A nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo, mais sustentáveis do mundo. Eu venho de um estado, Paraná, onde tem Itaipu Binacional, que é uma referência na produção de energia no mundo, e também no estado onde a Companhia Energética Paranaense, a Copel, tem também um número em redução para o consumidor final. Não tem isso em nenhum lugar comprovado. Nós tivemos agora, para pegar uma privatização recente na área de energia, da CELG em Goiás. Ela foi privatizada em 2017. Na sequência da privatização, já houve um aumento na tarifa, na conta de luz das pessoas de 16%, sendo que nós tínhamos uma inflação nesse período menor do que 3%. Aí diz, então, está provado que não cai o preço. Aí diz o governo, não, mas nós vamos arrecadar dinheiro para pagar a dívida da União. Bom, a privatização da Eletrobras renderia à União cerca de 12 bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, a oneração para o consumidor em 30 anos seria de quase 400 bilhões de reais, porque há uma mudança de regime, que é o regime de cotas para o regime de produtor independente de energia. Então, em 30 anos, nós oneraríamos o consumidor brasileiro em 400 bilhões de reais. E é interessante que o governo vai abrir mão do controle da empresa, portanto, da regulação de preços de energia, aumentando a energia para o produtor, vai arrecadar 12 bilhões, e sabe quanto que 12 bilhões significam do déficit público brasileiro? Menos de 10% do déficit que foi autorizado para 2018. Qual é a vantagem que nós levamos? Qual é a vantagem que o povo brasileiro leva? Qual é a vantagem que o Brasil leva nisso? Vendendo sua maior empresa de energia, a empresa que coordena todo o sistema da energia elétrica brasileira. Vale lembrar, senador Requião, que durante a década de 1990 até 2002, o Estado vendeu grande parte de seu patrimônio, mas a dívida líquida do setor público subiu de 32% do PIB em 94 para 56% do PIB em 2002. Isso mesmo. Nos governos do Fernando Henrique Cardoso, que se privatizou tudo, queria se privatizar tudo. A gente lutou muito e não deixou entrar a Eletrobras nem Petrobras, mas o resto ele privatizou. Dizia que isso ia melhorar o equilíbrio das contas. Piorou. A dívida, que era de 32% do PIB, passou a 56% do PIB. É importante dizer que essa gente que governava com o Fernando Henrique é a mesma que está com o Temer, tá? São os mesmos quadros do mercado, o mesmo pessoal que faz a gestão. Aliás, é bom lembrar que Pedro Parente era o homem que ficou de resolver o apagão e começou o processo de privatização, de desestatização do sistema Eletrobras.
E foi o que eles colocaram na Petrobras para dar o apagão da Petrobras agora com a crise dos combustíveis. Eram os mesmos. É a mesma receitinha, a mesma, igualzinha. Por isso que depois que a gente ganhou a eleição em 2003, eles nunca mais voltaram. 4 eleições eles não conseguiram nos tirar do governo. Aí deram o golpe, tiraram a Dilma pelo golpe, para poder voltar. Voltaram a mesma turma, a turma do Fernando Henrique, a turma do Alckmin, a turma do PSDB, a mesma turma. Na área da economia, na área das empresas estatais, fazendo as mesmas coisas, colocando o Brasil no buraco. Aí eles não entendem por que o povo não quer votar neles, eles ficam revoltados. Eles ficam, como disse Vossa Excelência aqui, senador Requião, sem entender. As meninas deles que fazem comentários aí nas redes de televisão ficam sem entender, estão perdidas. Mas como? Como que o povo não quer que tenha ajuste nas contas públicas, que tenha reforma da Previdência, que corte os excessos e os programas? Eles não conseguem entender. Concedo uma parte, Vossa Excelência. Na mesma linha, senadora Gleisi, do nosso estrela a respeito da Petrobras. A Eletrobras foi criada para produzir energia para o desenvolvimento brasileiro. Produzir energia e viabilizar a criação de empresas, de empregos e o funcionamento da economia. Quando o governo vende uma empresa pública instalada, ele vende para um especulador do mercado internacional, quer seja americano, canadense, chinês, italiano, francês. Eles compram a empresa, eles não estão investindo nada, eles não estão criando um novo sistema de produção e distribuição de energia para ganhar dinheiro. Então, é evidente que eles compram a empresa e vão conseguir, através do aumento das tarifas, o ressarcimento do investimento e o lucro. A tendência disso é só subir o preço da energia, prejudicando o desenvolvimento do Brasil. É uma canalice, senadora Gleisi. É incompreensível que ainda tenha gente nas televisões, nos jornais, defendendo esta patifaria. Isso tudo me leva à conclusão de que nós precisamos, sim, de compromissos na próxima eleição presidencial, de revogação de todas essas medidas. E alguém me pergunta, mas como podem revogar uma concessão do pré-sal? É muito fácil. Essa concessão foi paga em real. Nós estamos num processo recessivo. O governo emite dinheiro, paga em real o preço que os estrangeiros pagaram e o Brasil retoma o seu desenvolvimento e o controle do seu petróleo, da sua energia, da sua água. O que estão fazendo nesse governo, senadora, mostra com toda clareza que esse pessoal não estava combatendo corrupção alguma. Embora nós dois saibamos que corrupção existia na estrutura política do Brasil, em todos os partidos. No meu, no seu e em todos os partidos. Mas esta nunca foi a preocupação. Este foi o biombo para acabar com um projeto civilizatório de construção de um país soberano. Não querem condená-la, senadora, querem acabar com a possibilidade de que o Brasil, no Senado, escute a sua voz em defesa dos interesses da nossa gente e do nosso povo. Isso tem que ficar muito claro, mas eu acredito que está claro para a população. Governo de direita não ganha eleição no Brasil. Governo entreguista não prospera no processo eleitoral. Portanto, qual é o temor que nos abala nesse momento? Eles não querem eleição. E, se permitirem eleição, o domínio desse judiciário neo-udenista e do Ministério Público igualmente neo-udenista vai forçar a inexistência de candidatos nacionalistas e progressistas que se preocupem com a população do Brasil, com o povo e com o trabalho. Nós vamos voltar a tempos muito remotos no Brasil, onde só uma casta podia votar e se candidatar. Esse é o conceito da democracia do mercado. Vossa Excelência tem plena razão. Não ganham a eleição. Se a eleição for livre e democrática, como preconiza a Constituição Federal, eles não ganharão a eleição. E, senador Requião, a questão da Eletrobras,
assim como da Petrobras, assume uma gravidade enorme diante do quadro que nós estamos vivendo de recessão no Brasil e dificuldades para o povo brasileiro. Essas duas empresas, elas só existem porque foram investidos dinheiro público, milhões de dinheiro público nelas. Por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras teve investimentos de 370 bilhões em 60 anos. Ela é responsável por 1/3 da capacidade de geração e 47% das linhas de transmissão do país. A empresa gerou, em média, 934 milhões anuais de dividendos à União entre 2003 e 2016. É muito dinheiro público envolvido. E agora essa gente quer entregar esse patrimônio ao setor privado, ganhando um recurso que não cobre 10% do déficit público que nós temos no Brasil hoje. E a conta de luz vai subir para a população brasileira. É uma loucura isso que estão fazendo com o Brasil. Aliás, se nós não tivéssemos o sistema Eletrobras, nós não teríamos feito luz para todos. Uma das decisões do Lula de não deixar a Eletrobras entrar no plano de desestatização, ser vendida, é porque ele queria uma empresa que pudesse gerar energia mais barata para a população e levar energia para quem não tem. Esse país ficou até 2003 com uma parcela grande da população sem ter energia elétrica. O pessoal do interior do Nordeste, interior do Norte do país, região amazônica. O senador Paulo Rocha é de um estado, o estado do Pará, que grande parte do estado dele não tinha energia elétrica, porque era caro levar energia elétrica. O governo não deixava a Eletrobras investir e aí queria privatizar. Você acha que empresa privada vai fazer linha de transmissão para levar energia elétrica para pobre, que não consegue pagar a conta de luz? Claro que não. Não está na cabeça dessa gente. Então, nós temos que ter cuidado com isso quando eles falam em privatizar e dizem que o mercado é mais eficiente. Desculpa, se o mercado fosse eficiente, nós não estávamos na barafunda que nós estamos hoje no Brasil, que é o mercado que está tomando conta, viu, gente? Se o mercado fosse eficiente, o mercado tinha arrumado. Não era mercado, vocês não iam arrumar? Tão eficientes vocês não são. Então, não é vantajoso para o Estado e para a população brasileira arrecadar 12 bilhões, que é 10% do déficit público, e entregar uma empresa que beneficia milhões de pessoas. E um dado importante aqui. Países como China, Estados Unidos, Canadá, Noruega e França, as usinas hidrelétricas são mantidas pelo controle estatal. Ora, se é tão bom ser do mercado, por que os Estados Unidos, que é o país dos mercados, do mercado dos mercados, não privatizou as suas usinas hidrelétricas? Hein? Por quê? Será que alguém que defende pode vir aqui explicar para nós por que os Estados Unidos, o mercado, o país mais defensor do livre mercado, tem as suas usinas hidrelétricas ainda pelo controle estatal? Por quê? É estratégico manter o controle estatal no setor elétrico para garantir segurança energética e a soberania nacional, considerando a energia, a geração de energia, mas também aspectos como a segurança hídrica. Porque você privatizar o sistema Eletrobras quer dizer você privatizar a vazão dos seus rios aqui no Brasil. É privatizar a vazão dos seus rios. Então, como que você vai ter segurança hídrica? A água é fundamental para a soberania. Depois do petróleo, eu diria até antes, a água é fundamental. E essa gente quer privatizar a nossa água, a vazão dos rios, dizendo que vai privatizar apenas a questão da geração de energia, como se não envolvesse a questão água no assunto. É muito grave o que está acontecendo nesse país, nós não podemos deixar que aconteça. Essa casa aqui não pode deixar que aconteça isso. Conseguimos barrar a MP lá na Câmara dos Deputados, mas tem outro projeto de lei aí circulando aqui pelo Congresso Nacional, já dando conta de privatização. E eu espero que esse Senado não faça o que fez na questão da Petrobras, que veio aqui e retirou tributo para as petroleiras internacionais, que melhorou o mercado para elas, dando grandes incentivos, e acabou com a indústria nacional de petróleo e gás. Fez isso rindo, achando que era correto. Olha a barafunda que nos meteram. Será que agora vão de novo fazer também com a Eletrobras?
Vão fazer rindo aqui a privatização da vazão das águas dos rios e ainda vir aqui dizer que isso é uma questão de eficiência? Eu espero, sinceramente, que o Senado da República se dê o respeito disso. Em relação a isso. E para terminar, senador Paulo Rocha, que preside essa sessão, eu queria só aqui também ler, ler dados de um relatório de economia bancária, que foi publicado ontem pelo Banco Central, que mostra a maravilha que é o verdadeiro milagre brasileiro, os ganhos do sistema financeiro. O retorno, o lucro sobre o patrimônio líquido dos bancos passou de 2016 para 2017 de 11,6% para 13,8%. Só quem lucrou nesse país foram os bancos, senador Requião. Os bancos lucraram, mas são eles que estão tomando conta do Brasil hoje. É o sistema financeiro. É 3 a 4 vezes maior que o de países como Suíça, Estados Unidos, de novo, olha o país do mercado aqui, mercado dos mercados, o patrono dos mercados, Estados Unidos. Mas os bancos lá, eles não deixam lucrar como aqui. Estados Unidos, em que foi de 3,4% o lucro dos bancos, a Índia 4,5%, Portugal 4,7% e Itália 4,7%. O nosso foi de 13,8%. Não é uma maravilha? E todo mundo paga mais de 300% no cheque especial, no cartão de crédito. E os projetos que nós temos aqui para regular juro de banco não anda. Agora, para dar esquema para a petroleira internacional vir aqui pegar os nossos petróleos, o plenário do Senado é rapidinho aprovar. Para acabar com a indústria nacional de petróleo e gás é rapidinho, rapidinho. Agora, para votar aqui controle de juros, não. Que é um projeto que nós nos baseamos, inclusive, não tem só meu, não tem de 3 ou 4 senadores aqui. Nos baseamos, inclusive, na legislação europeia. E isso que os juros da Selic estão no menor patamar da nossa história. Então, é escandaloso o que nós estamos vendo em relação ao Bolsa Banco. Mas é o mercado que está controlando o país. Conceda uma parte, senador Requião. Na verdade, senador, o juro nominal, né? Porque o juro real está muito mais alto do que no período em que a presidente Dilma estava à frente do governo. Exatamente. O juro é composto da remuneração pelo valor do dinheiro, da taxa de risco, né, do spread, e da inflação. A nossa inflação praticamente não existe porque o país parou, mas o juro continua muito alto em relação a isso. Ele não caiu no mesmo nível da queda da inflação com a paralisação do Brasil. Eu estava pensando aqui, enquanto a senadora falava, de que essa história da desindustrialização é antiga. Eu estava me lembrando, senadora, do protocolo de Ouro Preto, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se zerou as tarifas de importação e se acabou com a indústria de autopeças do Brasil. Nós tínhamos empresas fantásticas no setor de autopeças, a COFAP, a Metal Leve, a Freios Vargas. 250 mil empregos desapareceram do país em pouco tempo. E essas nossas empresas foram adquiridas por empresas internacionais que imediatamente levaram os centros de pesquisa para fora do Brasil. E hoje nós estamos totalmente subordinados à importação sem indústria nacional de autopeças. Então, essa história vem de longe. Era o dependentismo do Fernando Henrique Cardoso. Qualquer país do mundo se desenvolveu protegendo as suas indústrias, protegendo os seus empregos. No passado e no presente é o que faz o Trump nos Estados Unidos. E investindo pesadamente. O Congresso americano libera para o Trump, a seu pedido, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para investimento em infraestrutura. E ele está protegendo a indústria norte-americana, ele está protegendo o emprego dos norte-americanos. E nós, com um bando de nécios corrompidos ideologicamente ou monetariamente, entregando tudo. Os dois tipos de corrupção, estamos entregando o Brasil. Precisamos de eleição para presidente com referendo revogatório. É esse o medo que eles têm da volta do Lula. O Lula não está preso por ter cometido um delito. Esse processo do apartamento triplex é absolutamente ridículo. É crime sem prova material, crime que não se comprova no processo. Ele está preso porque a eleição do Lula hoje significaria, com certeza, uma reversão
desta canalice que estão fazendo com o país, com os nossos trabalhadores, com o nosso povo e com o nosso processo civilizatório. É isso, senador Requião. Obrigada pelo seu aparte. É exatamente isso. Lula está preso porque ele significa a interrupção desta sacanagem toda que está acontecendo com o Brasil. Essa gente tirou a Dilma no tapetão, prendeu o Lula e está entregando esse resultado para o Brasil. E aí estão desesperados que o candidato que eles têm não consegue pontuar nas pesquisas. O Alckmin, o pessoal os tucanos que apoiam o governo do Temer, não consegue, não vai conseguir, não tem o que oferecer ao povo. Eu quero ver eles fazendo campanha, defendendo a reforma da Previdência, defendendo o aumento da gasolina, defendendo a política do mercado. Adoraria ver eles fazendo campanha assim. Porque mentir eles não podem, porque eles já estão fazendo no governo, eles deram o golpe, já mostraram, deram uma amostra do que eles estão fazendo com o Brasil. Então eles têm que sustentar o que está aí. Não conseguirão. O melhor produto dessa gente que deu o golpe, senador Requião, que tirou a Dilma, prendeu o Lula, o melhor produto chama-se Jair Bolsonaro. Esse é o produto deles. É o que eles deram ao Brasil. Um candidato para a extrema-direita chamar de seu e para ficar fazendo ódios à violência, ao nazismo, ao fascismo por aí, infelizmente. Muito obrigada, senhor presidente.